Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias nesta terça-feira. Meus amigos, última terça-feira do mês 5 de 2022. Lembrando que no primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região, do Brasil e do mundo e também, claro, as notícias ligadas, relacionadas aos bastidores da política brasileira. Lembrando também que você também pode acompanhar o Super Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Super TV e lá você vai encontrar não só o Super Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Super TV, Canal 20. Sem mais delongas, hoje o assunto é sério e muito importante, principalmente por se tratar de algo que tem sido muito debatido nos tempos atuais, principalmente com o advento da pandemia. Hoje vamos falar da importância da saúde mental. E quem está aqui para poder falar com propriedade sobre o assunto é a médica de família, doutora Sara Ferraz. Doutora Sara Ferraz, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Olá, boa tarde. Obrigada. A honra foi toda minha, a honra é toda minha de poder te receber aqui. Lembrando também que você é pós-graduanda em saúde mental, portanto, tem mais do que propriedade para poder discorrer sobre o assunto. Sara, antes da gente poder entrar no foco principal do nosso bate-papo, que é a questão da saúde mental, você é formada em medicina e médica de família. Imagino que você já está acostumada a responder a seguinte pergunta: o que é uma médica de família? Reforço essa pergunta hoje aqui no Super Notícias. O que consiste? O que é uma médica de família? Tá. Medicina de família e comunidade é uma especialidade médica. Então, a gente faz um curso de medicina, que ele tem 6 anos de duração, e aí depois a gente escolhe fazer uma especialidade. E a medicina de família é uma especialidade. Ela é conhecida como medicina de gente. Por quê? Porque normalmente essas especialidades são separadas por parte do corpo. Sim. Então tem o médico de coração, o médico de olho, o médico do cérebro. E o médico de família, ele não faz essa separação por segmentos do corpo. Então, ele sempre vai olhar o paciente como um todo. Sim. Além disso, a gente lida muito com o contexto que esse paciente vive. Então, as vivências, as expectativas dele com aquele atendimento e, principalmente, com a longitudinalidade, que é o acompanhamento a longo prazo. Então, eu acompanho toda a família. Eu atendo desde crianças, gestantes, idosos, todos os ciclos de vida. Isso que é medicina de família. E pelo que você acabou de falar, a medicina familiar, a medicina de família, ela tem alguma coisa relacionada com a medicina integrativa também? Ou é totalmente diferente? Porque pelo que você disse, a medicina de família, a médica de família, ao invés de tratar de uma parte apenas do corpo, é algo que vai de forma um pouco mais abrangente, busca ali ter um diagnóstico um pouco mais pessoal mesmo do paciente que está ali na sua frente. Tem um pouco de ligação com a medicina integrativa, a medicina de família? Então, a medicina de família, ela é uma medicina ampla. Sim. A gente vai ver realmente o paciente por um todo, o inteiro Sim. dele, né? Todas as suas funcionalidades, sim. o papel dele na sociedade. Então, podemos dizer que é uma medicina integral, sim. E sobre o foco central da nossa conversa, né, que é a questão da saúde mental, como nós vínhamos conversando aqui antes de a gente poder começar nosso bate-papo, nunca se discutiu tanto saúde mental e a importância dos profissionais ligados a essa área, porque de fato várias são as doenças que estão correlacionadas e ligadas diretamente com a questão da saúde mental. Você que tem propriedade para poder falar sobre o assunto, é pós-graduanda em saúde mental, queria que você falasse sobre a importância da saúde mental, principalmente nos tempos atuais. Então, a gente considera a saúde mental a capacidade de lidar com tensões do seu dia a dia, de ser funcional, de ter relacionamentos, Sim. de trabalhar. E realmente, nos tempos atuais, isso tem sido muito afetado. Eu digo que toda consulta de um médico de família vai envolver a saúde mental, igual vai envolver todos os pedaços do corpo, igual a gente disse. E hoje, nessa mudança, a gente tem visto o sofrimento mental. Não necessariamente as doenças, as patologias da saúde mental, mas
a grande maioria das pessoas tem algum sofrimento, seja ele ligado ao luto, seja ele ligado à questão financeira, à questão alimentar, mas isso é sempre abordado na medicina de família. E pelo que você percebe, de fato, e eu falando sobre a saúde mental, o que é que eu quero dizer com isso? Eu sou um leigo que não estou inserido na área médica, na área psicológica, e pelo que acompanho na internet, nos veículos de comunicação, afinal de contas eu faço parte também de um veículo de comunicação, tenho visto que as pessoas estão discutindo mais, estão falando mais sobre saúde mental. Você que está inserida na área, de fato, você como uma profissional, pode afirmar que de fato existe essa busca por um debate, uma discussão sobre saúde mental nos tempos atuais? Isso tem aumentado mesmo? Sim, eu acredito que a pandemia trouxe isso pra gente. Com a gente ficando em casa, deu para perceber como que a interação social, como que o convívio, como a rotina impacta no nosso dia a dia. E isso abriu uma porta para as pessoas começarem a falar com um pouco menos de tabu sobre a saúde mental. E em relação à questão da saúde mental, e quais são as doenças relacionadas à saúde mental? Porque talvez a mais conhecida delas é a questão da depressão. Mas, ao mesmo tempo, sei que existem outras doenças que também estão relacionadas com a questão da saúde mental. Quais são essas doenças? Eu sempre gosto de falar que tem primeiro esse diferencial, que não necessariamente um sintoma vai caracterizar uma doença. Então eu posso estar triste, eu posso estar desanimada, eu posso estar ansiosa hoje, e isso é um sentimento e não uma patologia. Mas em questão de patologia, realmente a mais conhecida é a depressão e a ansiedade. Mas existem inúmeras outras. Então tem transtornos alimentares, tem transtornos de psicose, que são os relacionados a delírios e alucinações, tem questões mais comportamentais, de convívio, tem a questão do TDAH também, que é muito falado ultimamente, normalmente diagnosticado mais cedo, o autismo. Então, são infinitas as doenças de saúde mental. E sobre a principal delas, que é a depressão, vale a pena reforçar, né, doutora, que a depressão, ela não está ligada à questão de classe social, de ter dinheiro ou não, de estar namorando ou não, de ser casado ou não, de ser solteiro. A depressão, infelizmente, infelizmente por se tratar de uma doença, mas é algo que, vamos falar no linguajar popular, né? Pega todo mundo no sentido de ser inerente e ser algo que todos nós, infelizmente, somos passíveis de ter a depressão. Eu gosto muito de falar isso com os meus pacientes, porque a depressão é uma das poucas doenças que tem uma culpa envolvida. Então, a pessoa, às vezes, ela se sente mal por estar doente. E eu sempre falo, você está doente. É uma doença como a hipertensão, como a pneumonia, e tem tratamento, tem acompanhamento e pode ter cura. E nós usamos muito esse termo, né, que é a rede de apoio, principalmente quando a gente se depara com alguma situação ligada a alguma mulher que esteja sofrendo um relacionamento abusivo, e aí os psicólogos, os profissionais ligados a essas questões sempre falam da rede de apoio. E a rede de apoio também é muito importante para quem está inserido nesse contexto de depressão. Por que eu falo isso? Porque quando a pessoa está com depressão, ela vem de todo um processo para poder chegar num quadro de depressão. Qual que é a importância de uma mãe, de um pai, do namorado, da namorada, do irmão, dos amigos, para quem está enfrentando esse processo da depressão? Não só para a depressão, a rede de apoio ela é fundamental para a gente viver em sociedade. Então é importante, por exemplo, se hoje eu passar mal, eu sei para quem que eu vou ligar, quem que eu vou pedir para me levar no hospital, quem vai comprar um remédio de dor para mim. E isso é fundamental, é a rede de apoio. E no caso da depressão, em alguns casos, a gente consegue usar essa rede bem de perto para auxiliar no tratamento. Então, por exemplo, tomar conta de remédio em paciente que tem ideação suicida com medicação. E às vezes essa rede não precisa ser tão próxima assim. A gente pensa sempre em família, mas um grupo da igreja pode ser uma rede de apoio, um grupo de dança, um grupo de artesanato. Tudo isso pode criar vínculo e as pessoas podem compartilhar ali suas vivências e isso é uma rede de apoio. A própria unidade de saúde pode ser uma rede de apoio de um paciente. E claro que quando a pessoa é diagnosticada com depressão, ela chegou ali no patamar maior de estar, de fato, diagnosticada com depressão. Mas antes dela ser 100% diagnosticada com essa doença, tem como identificar, principalmente com as pessoas que são mais reclusas, as pessoas que não demonstram tantos sentimentos, tem como identificar que, opa, tem alguma coisa ali, essa pessoa já precisa de um acompanhamento psicológico?
É bem legal isso na medicina de família, porque os médicos de família conhecem os seus pacientes. Sim. Então, quando tem uma mudança nesse comportamento, a gente consegue perceber Sim. no dia a dia. Realmente existem mudanças de comportamento. A depressão não é de um dia para o outro. Para a gente dar o diagnóstico, isso tem que estar existindo há alguns meses. Então, a gente precisa diferenciar a personalidade da pessoa dos sintomas depressivos. Claro. Se é uma pessoa que sempre foi mais reclusa, tá tudo bem. Sim. Mas ela não era. E ultimamente ela tá deixando de praticar os interesses do dia a dia, ela tá mais triste, mudou o padrão alimentar, mudou o padrão de sono. Então é sempre algo que muda. Sim. E algo que interfere no dia a dia. O médico de família, ele também tem essa rede de apoio, já que você me falou que é algo que vocês realizam um diagnóstico e tentam fazer um trabalho ligado a questões mais abrangentes, não só a uma área específica do corpo. O médico de família, quando ele vai tratar de algum paciente, ele também tem essa rede de apoio, que imagino que deve consistir em psicólogos e também outros profissionais? Nossa, eu achei a pergunta maravilhosa. A gente trabalha com equipe multidisciplinar. Sim. Então, a gente tem o apoio do NASF. Os médicos de família trabalham muito em interdisciplinaridade. Sim. E aí, o NASF ele é composto por nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, educador físico. E tem mais algum outro que você está esquecendo, mas que também imagino que deve ser muito importante em todo esse combo. Mas isso para o nosso dia a dia prático, para a nossa profissão. Mas eu diria que fora dela a gente também se fecha uma bolha de médicos de família, claro, para compartilhar casos, para compartilhar as nossas vivências que às vezes são complexas em relação às outras áreas da medicina. Sim. Que não conhecem tanto a nossa profissão. Então, é muito interessante, né? Porque a medicina de família, a medicina familiar, pelo que você acabou de nos falar, é algo que tem potencial para crescer e muito. Porque, como eu disse aqui agora há pouco, né? É algo que muitas pessoas ainda não têm o devido conhecimento. Médica de família. O que uma médica de família vai fazer comigo? Qual que é a importância desse profissional? Mas você acabou de nos dar uma aula, né, sobre esse assunto e sobre a importância desse profissional. Doutora Sara, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui. Sucesso e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigado. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui hoje. Boa tarde. Obrigado mais uma vez, doutora Sara. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.